Que tipo de dificuldade existe no ministério? Que tipo de dureza? Dureza em quais áreas? Dureza no acompanhamento, na oração, no jejum, sempre firme. E qual é a regra para a dureza? Se tiver que ser feito, deve ser feito. Não. Se pode ser feito, realmente, deve ser feito. Se, Isso pode ser feito, isso deve ser feito. se pode ser feito, deve ser feito. Sim. Se você consegue jejuar por 40 dias, então precisamos jejuar por 40 dias para ver como isso é feito. Que massa. Agora, quem mais teve outro ponto favorito? Qual foi seu ponto favorito? Bispo, um dos meus pontos favoritos realmente foi sobre o emaranhamento. Como se eu nunca tivesse realmente entendido a explicação que você nos deu sobre emaranhamento. Como mergulhar fundo em algo que é tão difícil de revelar, tão complicado e desafiador de expressar completamente. Então, eu realmente entendi, de forma muito clara, por que não devo me envolver demais com dinheiro, negócios, amor e outras questões importantes da vida. E não amar algo demais, porque isso vai ser um pouco. Tudo bem, tudo bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem mais teve outro ponto favorito diferente desses dois pontos? Qual foi o seu ponto favorito no último? Sim, Gai. Bispo, meu ponto favorito foi a busca pela excelência, que você sempre tem que lutar para receber uma recompensa. Ou no céu há tantas coisas que você pode ser. Então, em tudo o que eu fizer, devo tentar ser o melhor. Por igreja, ótimo, eu deveria ter a maior. Se for o número de filiais que estou abrindo, eu deveria abrir o maior número de igrejas. Por pregação, eu deveria ser o melhor pregador. Qualquer coisa como lutar pela maestria. Essa é minha coisa favorita. Percebi que no céu há recompensas, porque até Deus disse no poder dos talentos que ele estava falando com a pessoa, e disse que, por você ser bom e fiel, eu o farei governante de muitas nações. Deus recompensa e dá talento a quem se esforça para obtê-lo, não apenas a quem é preguiçoso como o homem com um talento. Tudo bem. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bispo, minha parte favorita foi, sinceramente, pregar a mesma coisa que eu já tinha. Quem teve isso? Esse foi o seu ponto favorito? Mais alguém cujo ponto favorito foi pregar a mesma coisa? Só alguns de vocês, mas vocês são muito tímidos. Só vocês, muito tímidos. Foi o doutor Kumar, esse foi o seu ponto favorito? Tudo bem, você pode nos dizer por que esse foi o seu ponto favorito? Eu tenho um irmão mais velho que é reverendo e ele fica perguntando: por que pregamos as mesmas coisas que você prega? E eu não estou me desenvolvendo. Então, eu costumava ter ideias contraditórias, mas hoje à noite, quando você pregou, percebi que realmente entendi por que eu deveria pregar as mesmas coisas que você está pregando. Então, estou muito feliz. Uau. Entregue ao doutor Kumar. Entregue ao doutor Kumar. Ele vai explicar algo. Obrigado, bispo. O que foi? Meu ponto favorito foi por causa disso. Quero dizer, algo que você pode julgar praticamente o quão bem está indo pelo efeito que está tendo nas pessoas. Quero dizer, não é abstrato. Você prega e ensina isso. Você percebe que se pregar de uma maneira diferente não alcança o mesmo resultado. Você percebe que está no caminho errado. Mas à medida que você observa, aprende e faz do mesmo jeito, você alcança o mesmo resultado, mesmo na igreja que você tem com as mesmas pessoas. Então, para mim, esse foi o meu ponto favorito. Pensei, temos que dominar esse aqui. E conseguimos dominar esse aqui. Então você pode acrescentar o quê? Quais duas coisas você pode? Depois que nos der dois temperos, você pode. Você pode adicionar, relaxar, pepino. Pepino. E então, o bispo ficará melhor depois que você adicionar o pepino. Sim. Quem vai? Até mesmo reconhecer. Você é americano ou australiano? Tudo bem, então vamos continuar.
próximo bem. Aproveite simplesmente os frutos do ministério. Agora, nem todos os pontos são difíceis, como resistência, dureza, essa é legal. Aproveite verdadeiramente os frutos do seu ministério. Segundo Timóteo, tudo isso é privado, sabe? Você não pode dizer isso publicamente, não é? Eu não posso dizer isso publicamente. Eu aproveito, então isso é algo privado. Não se esqueça do que eu te disse, não conte a ninguém. Isso é só entre nós. Isso é de pai para filho. Aproveite os frutos do ministério. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Diz o lavrador que trabalha. O lavrador que trabalha deve ser realmente dedicado. O primeiro participante dos frutos que mencionamos anteriormente. Uau. O agricultor deve ser o primeiro a provar suas laranjas, seus inhames, suas batatas doces. Você deve ser o primeiro a fritar suas batatas doces. Você deve ser o primeiro a fazer Kelly Willy com a banana da terra do seu jardim. Não é uma boa ideia? Uau! Agora ouça, quer você goste ou não, quando você faz o trabalho ministerial, haverá benefícios de todos os tipos e você se beneficiará do ministério. Amém. Uau! Agora, alguns anos atrás eu estava ministrando aulas na escola. Eu estava fazendo um acompanhamento durante a minha rotina e me deparei com uma virgem. Sim. Estou falando de fruto. Sim. Me deparei com uma virgem. Sim. E quero dizer, as escrituras dizem que eu devo desfrutar das primícias. Veja, não era exatamente esse o objetivo ao realizar a obra de Deus. Ou seja, encontrar para mim pessoalmente uma virgem. Não. Eu não saí procurando por isso. Mas acabei conseguindo uma. Glória a Deus. Sim, claro, consegui uma para mim. Esse é um belo trabalho. Você está me ouvindo? Então, há muitos benefícios realmente significativos em servir ao Senhor. E você certamente vai se beneficiar muito disso. Você vai ter amigos, amigos verdadeiros, pessoas leais e companheiras, bons amigos que estarão ao seu lado, amigos para a vida toda. As pessoas com quem eu estive no ministério, com quem eu trabalho desde a época da faculdade, são muito importantes para mim. Ouça com atenção. Desde a faculdade, não recentemente da faculdade, mas de antes da faculdade. Desde o ensino médio. O Bispo Ed trabalhava comigo na Akimota School, que ficava situada no campus oeste, um local bastante conhecido. O Bispo Ed, que era um colega dedicado, entrou no 6º ano, passando a fazer parte do nosso grupo naquele momento importante da vida escolar. E eu precisava de um presidente. Alguém que fosse ser o líder da União das Escrituras. Eu não era o líder da União das Escrituras, porque, como já disse, nunca fui escolhido. Dependia das pessoas me escolherem. Elas nunca me escolhem. Mas eu estava muito envolvido em conseguir que a próxima pessoa fosse o presidente.
E esse era um novo irmão que tinha vindo do Prempeh College. Ele não era de Akimota, mas entre as pessoas. Senti que ele seria a melhor pessoa para ser nosso presidente, porque eu queria entregá-lo. Quer dizer, embora eu não fosse um presidente, eu era, você sabe, um líder não oficial, porque não fui escolhido. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Sim, eu não fui escolhido. Não se preocupe se você não for escolhido, porque eu nunca fui escolhido pelas pessoas. Sim. E então, quando percebi que ele seria uma boa pessoa, percebi que ele não tinha o Espírito Santo. Ele não tinha o Espírito Santo. Sim? Então eu disse a ele que precisava ter o Espírito Santo. Sim. Então eu disse, quero orar por você para receber o Espírito Santo e falar em línguas como eu faço todo domingo. Fiz o mesmo por ele há muitos, muitos anos atrás. Sim. Então eu disse, vamos lá. Eu o levei junto com outros colegas, fomos até a biblioteca ali no Complexo Ocidental. Um lugar tranquilo onde costumamos passar um tempo estudando. Eu orei por ele. E ele começou a falar em língua. Ele é meu amigo de toda a vida. Ele acabou de sair daqui esta manhã. Você tem amigos para o resto da vida? Para o resto da sua vida? Sim. Alguns de vocês vão ter amizades para a vida toda. Você pode contar com eles. Um amigo que vai à sua casa quando você não está lá e precisa de alguma coisa. Ele pode arrombar a porta, entrar, chamar um carro, pegar o que precisa da sua casa, depois voltar, chamar um carpinteiro, consertar a porta e avisar. É desse tipo de amigo que estou falando. Sim. Estou explicando o que é um amigo. O que é um amigo? Não é incrível? Não é fantástico? Não é? Sim. Um amigo que quando você chega, você não está lá. Ele pode arrombar a porta, entrar na sua casa, pegar o que precisa, chamar um carpinteiro para consertar a porta e ir embora sem te avisar que foi à sua casa, arrombou a porta, entrou e saiu, porque é seu amigo. E amigo? Você vai ter amigos para a vida toda, tanto da faculdade quanto da época da escola. Todos os amigos que você faz agora são, de verdade, companheiros para a vida toda. Eles são os melhores amigos que você pode ter por muitos anos. Estou te dizendo, acredite em mim, especialmente os amigos da igreja. Se eu pegar até a Beth, que cuidou de mim espiritualmente desde a escola, mesmo que eu mal a veja na minha vida agora, eu posso ir à casa dela e arrombar a porta. É verdade, eu posso, se quiser pergunte a ela. Quando eu a encontrar, vou ligar para ela. Então você pode. Posso ir até ela, arrombar a porta da casa dela, depois arrombar a porta do quarto dela, pegar algo que eu preciso e ir embora. Ela não ficará brava comigo. Sim. Vou mandar um WhatsApp para o marido dela. Eu estive por aí. Eu estava aqui às 7. Eu estava aqui enquanto você estava na igreja. Esses são benefícios. Sim. Não estou falando de fruta. Você deve tomar. Pegue as frutas. Então eu te dei 2. Falo sobre você encontrar um parceiro. Você pode encontrar um parceiro. Agora, por favor, não venha com parceiros que não sejam possíveis. Veja, há parceiros que não são compatíveis com um ministério sério. Não os traga. Ok? É muito importante. Você terá amigos para a vida toda, pessoas especiais que estarão ao seu lado. Então você terá pais para a vida toda, dos quais, acredite em mim, você vai precisar. Você sabe. Quando você crescer na vida, verá a necessidade de um árbitro, especialmente no seu casamento. Alguém que tem poder para dizer que você está errado. Sim. Acredite em mim.
Porque quando um espírito maligno entra em você e você está indo embora, você ficará surpreso com o que está acontecendo em sua vida. Sim. E você ficará surpreso. A força de uma mão que diz, pare com isso. Sim. Lembro-me de uma irmã que estava ficando louca. Você sabe, irmãs enlouquecem facilmente. Por quê? Vou explicar. Alguns de vocês acham que estou dizendo algo contra vocês, mas ouçam, vou explicar para vocês. Posso explicar para vocês? Tem certeza de que quer que eu explique para você? Ok, sem problema, sem problema. Eu vou explicar, só se acalme, se acalme. Agora, quais são as principais características que você precisa diagnosticar? Loucura, esquizofrenia. Algum médico pode me ajudar? Dê-me 3, 2, 3. O que são? Quando você tem esse 1, 2, então você diagnostica que isso é esquizofrenia número 1. Ficar de pé. Audição de vozes. Audição de voz, não. Não. Diga isso. Dizer, Alucinações auditivas. especialmente de que tipo? Na terceira pessoa, isso significa que eles poderiam perseguir. 3. Alucinações auditivas. Alucinações bizarras e assim por diante. Ok. Número 2, segundo. Delírios. Que tipo de delírio? Paranoicos. Delírios paranoicos e grandiosos. Não necessariamente grandioso. Delírios paranoicos. O que pode ser bizarro? Temos 2 tipos de delírio, o bizarro e o não bizarro. Não ouça. Uma ilusão bizarra é algo fantástico. Delírio não bizarro. Se você sente que seu marido está apaixonado por outra, isso não é bizarro. Pode ser. Não é tão absurdo quanto delírios bizarros, como pensar que o teto vai desabar enquanto estamos na igreja o tempo todo. Então você colocou algumas madeiras para sustentar. Isso é um delírio bizarro. Ou você sente que há um microfone em cada tomada, então você colocou gesso em cada uma delas. Veja, você está convencido disso em casa e colocou gesso em todas as tomadas porque sente que, como há um microfone, as pessoas colocaram microfones, estão ouvindo você na sede da CIA e você tem certeza disso. Então você colocou gesso em tudo isso. É um delírio bizarro. Quando te explicam, você não acredita. Eles te mostram a conexão. Não há nada, mas mesmo assim você faz. Você não acredita. É uma ilusão bizarra. Mas uma ilusão nada bizarra de que você acha que seu marido está apaixonado pela secretária dele ou por uma pessoa com quem ele trabalha. Não é bizarro, não é bizarro. Você entendeu? Então, delírios paranoicos, esses 2, você tem esses 2, você pode diagnosticar que a pessoa tem esquizofrenia. Ok, verdadeiro ou falso? Bispo. Sim, você entendeu agora. Certo, agora... Delírio paranoico é basicamente medo. Paranoia é, de fato, medo. Então, metade, o principal componente da loucura, realmente tem a ver com o medo. E as mulheres têm muitos medos o tempo todo. Eles têm um medo fantástico. Então, eles podem facilmente mudar para quase uma mentalidade. Uma forma de pensar diferente. Está. Você entende o que estou dizendo? Há tantas coisas que eles realmente temem, assim como nós, irmãos, somos eternos e imortais. Pena que, infelizmente, irmãos, não é verdade. Somos sempre duradouros. Ó. Então, mas isso não tende a absolutamente nada mental. Ela tende ao HIV. Então também é perigoso. Sim, é isso. É por isso que eu digo que uma mulher pode facilmente enlouquecer. Tudo bem. Por causa do componente de medo da loucura. A loucura tem um grande componente de medo. Agora,
um paran, uma ilusão. Uma ilusão paranoica é algo que você tem muito medo e ninguém pode mudar sua opinião, apesar das evidências contrárias. Eles lhe mostraram as evidências, mas você não muda de ideia. Então é uma ilusão. Mas não é apenas uma ilusão, mas sim delírios paranoicos e cheios de medo. Certo, como se você realmente tivesse medo de que o teto fosse cair. Tudo bem, como chegamos a isso? Eu estava te contando uma coisa. Sim. Pai com mão forte. Quem pode dizer para alguém que está sendo tomado pelo medo, pare com isso agora? Pare com isso. Outro dia vi uma irmã que foi tomar um remédio específico. E não havia realmente nenhum motivo concreto para ela tomar aquele remédio, a não ser o medo, pois ela estava sentindo medo e suspeitava que talvez estivesse, de fato, com aquela doença. Mas não há. E então, quando eu disse, o que há de errado com você? Eu disse, você está se tornando um paciente quando não é um paciente. Então eu disse, tomou aquele remédio agora? E quis fazer vários exames. Eu disse, não, você está. Apenas pare com isso. Sim, é só medo, na verdade. Então, senhoras e senhores, o que estou tentando dizer é que vocês vão ter. Se vocês desenvolverem relacionamentos fortes, vão poder dizer, ligue para o bispo. E a outra pessoa disse, concordo, vamos ligar para ele. O quê? Ele diz, sim, mas quando você não tem um relacionamento tão bom, você nem consegue ligar. Quando você liga, meu nome é... Você se lembra? Eu estava sentado na quarta fileira e meu nome é... Você não sabe. Então, seu relacionamento é distante. Você é o número 4.633. Ou outra coisa importante é que alguns dos outros pastores que você tem aqui, Deus te deu aqui, você tem relacionamentos pastorais para a vida toda. Para a vida toda. Então esses são frutos. E um dia, quem sabe, suas mensagens podem realmente ter valor. Veja, até mesmo minha pregação de hoje tem um valor financeiro bastante significativo que nunca teve antes. Por muitos anos da minha vida, ninguém nunca me convidou. Na maior parte da minha vida, ninguém nunca me convidou. Então, a partir de um determinado momento, comecei a ser convidado. Quase nunca ninguém me dava nada quando eu pregava. Depois, a partir de um certo ponto, as pessoas começaram a me dar. Era como se eles começassem a dar valor a apenas falar por 30 ou 40 minutos. Valor muito alto, o que me surpreenderia. Mas isso começou em um ponto que durante a maior parte da minha vida ninguém jamais valorizou. Mas de repente o valor, então o interesse no que estou dizendo, o interesse internacional. Sim. Então estou dizendo que há benefício. Você entendeu? E fruta. Mas você será o primeiro a ver, servindo ao Senhor. Abençoe um dos nossos pastores. Sabe, ele era apenas um pastor leigo. Um pastor leigo. E então chegou a hora de levar os filhos dele para a escola. E as mensalidades escolares no país dele eram tão altas. E as melhores escolas eram escolas católicas, que você não consegue entrar em nenhuma escola, você tem que pagar ou não consegue entrar, ou algo assim. Então ele decidiu simplesmente ir e se inscrever. Quando ele se candidatou, eles disseram que um pastor, ele disse, que trabalho você faz? Pastores. As crianças agora são gratuitas. O custo, todo mundo estava pagando o que quer que fosse, e ele não estava pagando. Ele nem sabia que um pastor era verdadeiramente valorizado naquele sistema. Então, sendo um pastor leigo, de repente ele não estava mais pagando taxa. Quando você crescer, verá que todo o seu dinheiro acabará. Taxas escolares.
E é também por isso que quanto mais filhos você tem, menos capaz você é de construir uma casa. Sim. E se você construir uma casa, terá que fazê-lo antes que as mensalidades escolares se tornem reais. Você se beneficiará. Acredite em mim, isso é pessoal. Um dia você se beneficiará do ministério. Sim. Nunca pensei que ela realmente viajaria pelo mundo todo. Toda vez que ela for à embaixada americana ou à embaixada britânica, por favor, posso obter um visto? Quanto você tem? Olhe para o lixo do seu carro. Mas hoje ela pode entrar e sair. Apenas 1, 2. Ela volta 3 dias, canta 2 músicas e volta. Uau! Conte ao seu vizinho. Você será o primeiro a descobrir que o ministério é benéfico de uma forma. Mas você sabe, não posso dizer isso em público. Você entende o que estou dizendo? É uma coisa privada. É uma coisa pessoal. Essa aqui é uma carta pessoal. Ninguém pretendia que esta carta se tornasse pública. Algumas pessoas pegaram esta carta e eu a tornei pública. É por isso que estou usando isso. Sim. Ele está dizendo ao filho, olha, você vai se beneficiar disso. Você se beneficiará com isso. Hoje eu tenho pessoas que atualmente trabalham para mim, pessoas que eu realmente não acho. Acho que o presidente Mahama tem essas pessoas. Estou te dizendo. Sim. Sim? Não creio que o presidente Obama ou o Bush realmente tenham feito isso de fato. É verdade. É verdade. Tenho secretárias, pastores e obreiros. Alguns deles são médicos, outros são advogados. Alguns possuem mestrado, doutorado, primeira classe ou o que quer que seja. Eles fazem qualquer coisa por mim, qualquer coisa. É maravilhoso. Olha, isso é pessoal. Você será o primeiro a se beneficiar. E eu tenho colegas de classe hoje, eles ainda estão passando suas próprias caminhas. Sim, eles são super especialistas em subespecialidades. Sim, é incrível. É incrível. Um dia finalmente cheguei na Malásia e estava indo calmamente para a imigração do aeroporto. De repente conheci alguém. De nada. Por aqui. Eu disse, qual o caminho? Por aqui. Eu disse, aqui. A imigração. Não, por aqui. Quando passei por aqui e vi pessoas realmente muito importantes reunidas, você não passa pela imigração. Eu passando por onde passam os reais e outros. Sim. Não fui levado para o lado. Eu disse, sente-se, tenho que ir. Esqueça sua bagagem, nós a levamos. Ele disse, um rei convidou você para este país. Sim. Sim. Uau. Não é só isso. É privado. Só estou lhe dizendo que você ficará surpreso. Você se beneficiará do que está fazendo. Sim. Um dia, um dos nossos pastores, ele era um homem negro trabalhando para um homem branco. O homem branco, olhando para ele como um homem negro, disse, o que você pode fazer até aqui? Você pode fazer até aqui? Ele era advogado. Mas eu disse, você só fica aqui. Então, um dia, o homem branco, que é o dono de uma empresa muito, muito, muito grande, teve que ir a algum lugar. E ele disse, os clientes vão estar lá. Só comece a falar. Eu vou estar com pressa. Eu estarei lá. Só comece a conversar, vai enrolando. Está tudo muito ruim. E ele sabia que esse homem negro não podia fazer muita coisa. Então ele correu e voltou. Quando ele chegou, esse homem negro, que era um pastor leigo e também advogado, estava conversando com os clientes. Quando ele entrou,
Apenas fez uma pausa por um momento. Então, em vez de se apresentar para assumir o controle, ele se recostou e agora ouve. O homem negro estava falando. E ele simplesmente o deixou falar. E depois eu disse, cara, eu não sabia que você era um palestrante. Orador público? Onde? Como você consegue ser um orador tão bom? Bem, eu sou um pastor. Eu prego todo domingo. Uau. De repente ele foi promovido. Para cima. Ao mais alto nível possível. Sim. Você vê? Acredite em mim, você será sem dúvida o primeiro a descobrir. Sim. Você está me ouvindo? Sim. Um dia eu estava com um irmão muito pobre. Ele não tinha muito. E como ele era tão pobre, quando ia à cidade, ele não ia direto. Ele passou direto por onde os ricos andam. Havia uma estrada por onde os ricos andavam, uma estrada com hotéis. Árabes vinham para aquela cidade com seus automóveis, desciam do avião já com o automóvel e alugavam todo um andar do hotel para si e suas famílias. Os filhos deles ficavam brincando nos cinzeiros do hotel. Árabes muito ricos do Kuwait, de Dubai, do Catar. Sim, essas pessoas. Então, enquanto estávamos dirigindo, ele dirigia e freava devagar. Pare de falar. O que você está fazendo agora? De repente, ela simplesmente parou. Não, ele disse, estou indo. Ele abriu a porta, saiu correndo. Ele pegou algo do chão e voltou. Correu de volta para o carro, abriu a porta, sentou e ligou o carro. E ele me mostrou, de maneira bem clara, $500. Sim, era equivalente a $500. Eu disse, eu sempre encontro dinheiro nessa estrada. Eu sempre encontro dinheiro nesse programa. Pessoas ricas, elas jogam dinheiro fora. E ele é um homem pobre. Ele é meu membro pobre. Sim, ele trabalhava em uma fábrica como operário. Ele não tinha muito dinheiro, mas Deus o abençoou. Lembra que eu te disse, você será o primeiro a saber. Um dia eu precisei de dinheiro. Um dia eu precisei de dinheiro no ministério. Eu nem conseguia organizar meus pensamentos. O pastor disse, vá e procure aquele cara. Diga a ele que eu preciso de dinheiro para um projeto. Sim. Quando ele foi até ele, ele disse, você dá. Então ele colocou a mão no bolso e deu a ele $20 mil. Leve para ele. O cara que estava olhando, aquele que olhava na rua. Sim. Ele disse, eu deveria ter dado 100 mil a ele. Dê a ele 20 mil. Não quer escrever uma carta? Que letra? Não escreva a carta. Pegue. Eu deveria ter te dado 100. Desculpe-me por demorar 20. 20 mil. Eu te disse, é pessoal. Seja o primeiro a saber. Você será o primeiro a saber. Sim. À medida que você continua pregando para as pessoas, você ficará surpreso. Alguém será tão abençoado, vai te abençoar e te ajudar. Sim, eu preciso disso para o meu projeto em Gana. Eu disse, me dê dinheiro. Eu disse, você será o primeiro. Paulo estava escrevendo, disse, olha, isso aqui, você será o primeiro a comer do... Todos os meus amigos hoje, eu os consegui na igreja. Meus amigos de antes do mundo eram meio suíços, meio holandeses, meio austríacos, meio ganeses. Todos os meus amigos eram mestiços ou brancos. Os amigos que tenho atualmente, consegui através do ministério e são amigos para a vida toda. Isso se você se relacionar bem. Você tem todos são da igreja. Então diga ao seu vizinho, olha, você vai ser o primeiro a se beneficiar. Pessoal, não conte a ninguém. Agora diga ao seu vizinho quem é. É você? Será que você está procurando um amado fora do mundo da igreja? Talvez.
aqui alguém, por favor, aproveite as frutas. Aproveite as frutas. Maridos, esposas, amigos, pais, árbitros, dinheiro. Quer dizer, sinceramente, eu não sei exatamente o que você mesmo. Alegria. Aproveite as frutas. Sem problemas algum. Você será o primeiro a aproveitar. Uau! É um trabalho lindo. Quantos concordam que é um trabalho realmente fantástico? Número 13. Considere profundamente as coisas que lhe são ditas. Estou curtindo um resfriado. Bebida preparada especialmente. Quantas bebidas foram preparadas para você? Pense nisso. É melhor você começar a preparar você mesmo. Estou gostando das frutas? Totalmente. Pense no almoço que você teve em um hotel hoje. Algumas frutas pequenas estão começando a aparecer aqui e ali. Algumas frutas pequenas estão começando a aparecer. Agora considere. 2 Timóteo 2:7. Considera com toda atenção o que te digo, e que o Senhor te dê compreensão profunda em todas as coisas. Pense profundamente nas coisas que lhe são. Esse é o número 13 e o número 14. Por favor, espere que Deus lhe dê entendimento. Veja, você deve esperar um pouco mais por outra compreensão pessoal de cada escritura em que você pensa. Vou dizer de novo. Vou dizer de novo. Vou dizer de novo. Posso dizer de novo? Posso dizer de novo? Considere profundamente as coisas que eu disse. Qualquer coisa que eu lhe disser, considere profundamente. O quê? Eu não fiz. Veja, este é Paulo escrevendo para seu filho. E se você não fosse meu filho, eu não lhe contaria essas coisas. Considera o que te digo e que o Senhor te dê entendimento em todas as coisas. Agora, o número 2 é, espere por Deus. Número 14. Espere que Deus lhe dê um entendimento pessoal. Agora, é aqui, neste exato momento, que você realmente começa a diferenciar as pessoas que têm uma revelação pessoal e uma unção pessoal. Esta é a escritura específica que separa as ovelhas dos bodes. É este aqui? Sim. Veja bem, acho que você deve ter pensado que isso é algo como meditar. Não. É onde as ovelhas são separadas das cabras. É onde os meninos são separados dos homens. É onde os ungidos são separados dos ungidos. É onde aqueles que são chamados são separados daqueles que não são chamados. Está nesta escritura. Como é isso? Então é isso. Essas são duas coisas que não acontecem com pessoas que nunca chegam a lugar nenhum no ministério. Número 1, eles geralmente não pensam profundamente ou não consideram o que é dito. Eles ouvem o que é dito, mas não gostam, deixe-me pensar apenas. Então ele diz, e o Senhor vos dará entendimento. Deus lhe dá um entendimento pessoal sobre tudo. É por isso que quando você me ouve pregando, você sente isso. Mas eu tenho lido as escrituras assim. O que realmente me separou de você é que pensei profundamente sobre isso. E então o Senhor me deu um entendimento, que é o que compartilho com você. Então parece que é algo diferente. Lembre-se da escritura que eu estava compartilhando. Aqueles de vocês que estiveram aqui antes. Eu estava lhe dizendo que aquele que defendeu sua causa primeiro parecia justo, mas quando seu vizinho vem e investiga o assunto, quando o vizinho vem e... Não é bem assim. Não é tão legal. Eu a conheço muito bem. A vizinha dela. Eu sou colega de quarto dela. Eu sou a mãe dela. Sou a mãe. Eu conheço minha filha.
ela não é tão doce quanto parece, nem um pouco. Uau! Então ouça com atenção. Ouça com atenção. É aqui que você se separa de... É aqui que todo mundo vai para a esquerda e para a direita. Todas essas mensagens são pregadas. Mackenzie são dados. Poimanos são dados. Os logotipos são fornecidos. Remus queriços, ne negamis. Tudo. Os livros são entregues a você. Mas aqueles que consideram o que eu digo a vocês, ou que refletem profundamente e chegam ao seu próprio entendimento pessoal, esses são os que entram no ministério em um certo nível. Um dia eu estava na África do Sul, eu não sei o que aconteceu, porque geralmente, quando estou com meus pastores, eu sempre prego. Raramente ouço meus próprios pastores pregando. Mas naquele dia, por acaso, ouvi o bispo Richard pregando. Ele estava pregando sobre compromisso. 4 tipos de comprometimento. Ele estava pregando em uma mega igreja. Ele estava explicando o comprometimento das pessoas. E enquanto ele ensinava, veja, eu me senti tão abençoado. Sim. Ele explicou claramente o compromisso que havia assumido. Então, quando ele chegou ao compromisso matrimonial, ele começou a falar sobre a princesa Diana. Explique como o compromisso conjugal impede que vocês se separem. E mesmo que a princesa Diana estivesse fornicando em Paris com um namorado, quando ela morreu, foi o marido quem pegou um avião para buscar o corpo dela, colocou no avião e levou de volta. Isso é compromisso matrimonial. É como se vocês estivessem conectados. Sim, e no funeral dela foi o marido e os filhos que caminharam atrás do caixão. Mesmo que ela estivesse fornicando em Paris com o namorado, eles estavam comprometidos matrimonialmente. Compromisso matrimonial, ele nunca termina. Sim, ele explicava que ao chegar ao compromisso matrimonial, ele é muito alto e permanente. Assim, quando estamos comprometidos matrimonialmente no ministério, é um compromisso permanente. Enquanto ele explicava, comecei a entender o compromisso matrimonial. Escrevi o livro, mas estava entendendo melhor. Então eu ouvi, peguei o livro, eu disse, este é um livro muito bom. Então decidi voltar para a Acra e começar a ensinar coisas do livro. Sim, veja, o livro que eu escrevo, você pode me ensinar o meu próprio livro de uma forma que será uma bênção incrível. Porque quando você considera o que está escrito ali, o Senhor lhe dará o seu próprio entendimento sobre aquilo. Então, quando você compartilhar, eu vou ficar impressionado. É verdade. É o quê? Mais de uma vez ouvi meus próprios pastores pregarem. Isso me inspirou a vir e pregar a minha própria mensagem. Eu escrevi. Mais de uma vez isso já aconteceu comigo. Eu os ouço falando, ei, isso é algo impressionante. Porque, veja, na verdade não é a minha mensagem, porque toda a palavra... Então, quando você pensa um pouco sobre isso, você adquire um entendimento pessoal. É esse entendimento que nos separa. É aí que você vê que dizemos que todos estamos lendo a Bíblia. Nós não percebemos isso. Você não tem tempo para pensar em apenas uma linha. Você não tem tempo para isso. Sobre qual versículo da Bíblia você tem pensado hoje? Posso te mostrar um versículo, uma frase, posso te mostrar frases, se você souber de onde estou tirando o meu momento de silêncio. E quando você olha para a Bíblia, verá os versículos que saltaram aos olhos. Um deles é esta escritura. Aquele que vai, sempre percebo que o Espírito Santo me mostra versículos. Quando esse versículo me toca, volto a ele. Vejo que é o versículo de hoje. De repente, ele começa a surgir como se estivesse ressuscitando dos mortos. E eu começo a pensar sobre isso. É por isso que não me importo de compartilhar com as pessoas o que o Senhor me diz, ou até mesmo o que eu leio. Ninguém sequer se dá o trabalho de ler e refletir sobre isso. Quando penso sobre isso, é claro que vou ler o livro do Rick Joyner e vou ficar pensando a respeito. Enquanto isso, você também tem o livro. Mas isso não significa muito para você. É aqui que nos separamos no ministério. É aqui que eu aperto sua mão e digo tchau. Sim, e é aqui que você se separa de mim e também inicia o processo de subir. É aqui que você começa a acrescentar cúrcuma e quercetina. Porque agora você pode explicar isso melhor. Talvez até melhor do que eu.
Porque veja, alguns de vocês, sua experiência de vida pode lhes dar uma explicação melhor de certas coisas do que eu tenho, porque eu não tenho nada disso. Sabe, um dia eu ouvi o arcebispo dizer que ele veio ao Commonwealth Hall para pregar. Ele estava do lado de fora do salão, ao ar livre. Ele estava pregando, eu lhe digo, e estava falando sobre demônios e como Satanás o levou para Colebu. Ele costumava fumar cocaína, viajar e fazer isso. Ele descreveu todo o discurso. Ele ia de gôndola para Puzica, para a famosa boate Queteque e também para outros lugares. Clube Wató. E ele disse que o espírito maligno lhe disse, coloque as mãos no fogo. Então ele cuidadosamente colocou a mão na vela em Colebo e dobrou lentamente seus próprios dedos. Sim, ele estava explicando detalhadamente sobre o nível de poderes demoníacos e a opressão que ele tinha que destruir. Foi assim que os dedos dele foram destruídos, que ele não tem esses 3 dedos. Ele estava acenando com a mão e explicando a Commonwealth. Foi eletrizante e fantástico. Então, enquanto eu estava ali parado como estudante, eu estava ouvindo. Eu disse, Senhor, agora eu também. Eu não tenho todas essas coisas. Como é que eu vou pregar algum dia? Porque é tudo tão eletrizante e tão... Senhor, será que alguém pode entortar um dos meus dedos? Mas veja, quando eu penso nas minhas próprias pequenas histórias de vida na faculdade de medicina, 1, 2, 3, Colebu e assim por diante, também consigo encontrar uma maneira de pregar sem todas essas coisas. Não sei onde fica, gatinha. The Classic Boate Gondola. Clube Wató. Ei, você está me ouvindo? Então, quando você começar a pensar, pense em todas as coisas que estamos dizendo. Pense profundamente. O Senhor lhe dará entendimento. O Senhor ainda não lhe deu entendimento. A compreensão vem quando você pensa, você acha que ouviu. Eu sei disso. Bispo, sobre o que ele vai pregar? Ele vai pregar sobre... Eu sei sobre o que ele vai pregar. Ele vai pregar sobre morra por Jesus. Bispo, ele só tem 3 mensagens, então morra por Jesus. Então isso aqui... Bispo, ele só tem 3 mensagens. Ei, eu sei, você sabe o que o bispo vai dizer. Eu mato. Você não sabe o que eu vou fazer. Estou dizendo. Você não sabe o que estou dizendo. E mesmo que você saiba o que estou dizendo, porque você não começou a pensar sobre isso, quando você começar a pensar sobre isso, você vai crescer. Amém. Uau. É emocionante. Ok. All right. Número 15. Espere sofrer problema. Isso é pessoal, entende? Não posso ir ao Kodesh e começar a pregar. Espere sofrer problema, sem bobagem. Vá direto ao ponto e diga algo bom a eles. Diga a eles que Deus vai ajudá-los. Diga-lhes que Cristo está em você, a esperança da glória. Diga-lhes, Deus deseja acima de todas as coisas que tu prosperes e estejas no inferno, assim como tua alma prospera. Diga-lhes que Abraão foi abençoado, Isaac foi abençoado, Jacó foi abençoado. Não vejo razão para que você não seja abençoado. As bênçãos de Abraão são minhas. Eu experimentei as bênçãos de Abraão. Abençoado pela manhã, sou abençoado à noite. As bênçãos de Abraão são minhas. Deem ao Senhor um grito de louvor. Sente-se. É isso que vou pregar no código. Vou lá e vou contar para as pessoas. Espere sofrer problema. Vim dizer, esperem um milagre. Esta noite é a sua noite. Eu disse, esta noite é a sua noite. Ontem já passou. Não sei sobre amanhã, mas sei de uma coisa. Hoje à noite Deus vai abrir caminho para você. Sente-se. Vá até a igreja e diga, por favor, espere por problema.
Você acha que meus membros ficarão animados com essa mensagem de esperar problemas? Mas esta é uma carta pessoal. Ele estava dizendo ao seu jovem pastor aquele olhar pessoal. Espere problema. Qual? Sim, espere problema. Vou ter problema. Um dia havia uma certa irmã muito especial. Ela tinha um bom namorado no mundo, realmente bom. E eu conversei com ela. Ela é uma moça muito bonita. Ela era tão bonita que os rapazes pulavam os muros para entrar na casa dela. Subiam até as varandas do andar de cima e invadiam os quartos só para ter acesso a ela. Sim, ela era uma beleza deslumbrante. Ela é uma beleza. Mas um dia ela entregou sua vida ao Senhor. Ela começou a frequentar a igreja, a comunhão e tudo mais. Então eu disse a ela, ouça, você não pode continuar com esse rapaz. Então ela disse, ok, vou parar. Então ela parou. Depois ela começou a ter todo tipo de problema com o rapaz e em casa, com a família. Um dia ela veio até mim e disse, bispo, não bispo, pastor, amigo, seja lá o que eu era. Ela disse, nunca tive tantos problemas na minha vida. Todas as vezes que eu deixava meus namorados fazerem alguma coisa, eu nunca conseguia. Agora, em vez do que eu disse, aceitei a crise. Tantos problemas. Veja, porque essa é a mensagem que eu deveria ter. Também espere problema. Tenho servido ao Senhor, nunca pensei que teria. Pensei que se eu realmente seguisse fielmente a vontade do Senhor, Deus cuidaria de você. Twitch está meu, mas não parece ser assim. Espere problemas. Minha mãe. Minha mãe não permite. Sim, sua mãe não permite. Espere problema. Meu pai. Meu pai não permite. Espere problemas. Seu antigo namorado não vai deixar. Esperar. Espere problema. Você não tem dinheiro. Quando vou para o ministério, meus pais sempre esperam que eu realmente possa cuidar bem do resto dos meus irmãos. E meus irmãos, somos 7, veja bem, e eu sou o segundo. Eu primeiro. Nosso primeiro menino é surdo e mudo. Então é a minha vez. Eu tenho que cuidar de todo mundo. Então eu sou o mais velho. Então eles esperam algo de mim. Por isso não posso simplesmente dizer que vou trabalhar para o Senhor. Eu digo, vou trabalhar para o... Como vou conseguir algo para cuidar do resto dos meus irmãos? E meus irmãos também esperam algo de mim. Minha mãe agora tem 63 anos. Meu pai tem 73 anos. Então depende de mim. Olha, diga ao seu vizinho, espere por mim. Bispo, quero te contar uma coisa. Tá vendo? Eu sei que você vê, tudo está bem para você, mas não é assim para mim. Tudo está bem para você, mas não é assim para mim. Não é isso que estou vivendo. Já que o que você está vivendo, o que eu estou vivendo, eu estou passando por dificuldade. Eu passei por muitos problemas desde que cheguei até ele. Agora, eu diria que trabalhar para o Senhor é algo verdadeiro, mas é algo interior. Estou sentindo isso de forma diferente. É por isso, bispo, que você está sempre feliz, está sorrindo. Então você diz coisas que sempre nos fazem rir, mas não é assim para mim. Olha, espere problema. Espere problema. E quando os problemas chegam, a Bíblia diz que o homem sábio construiu sua casa sobre a rocha. As chuvas vieram, as enchentes aumentaram e os ventos sopraram veementemente. Mas a casa do homem sábio permaneceu firme naquela rocha. Não deixe de ir até a praia antes de ir e colocar um pouco de areia. Façam um pequeno molde de areia, pessoal, e vejam quanto tempo ele vai durar. Uma onda e já era. Alguém me trouxe o cartão de visita do banco onde ela trabalhava. Um banco onde ela era funcionária.
Quando olhei, pensei comigo mesmo, esse é o cartão de visita de um castelo de areia. Ele é um gerente de castelo de areia. Você está gerenciando um castelo de areia. Então não vem. Minha mãe, minha avó, um dia alguém disse, por causa da minha avó, não posso ir para a missão, porque minha avó não está se sentindo bem. Não estou brincando, vovó. Então, quando o vi recentemente, disse a ele que você detém o recorde de avó. Minha avó, por causa da minha avó, não posso estar no M. As pessoas estão dizendo, minha mãe, meu pai, meu irmão. Mas você aí, você levou para a avó. Uau. O número 16. Continue a pregar a palavra. Mesmo quando você estiver enfrentando grandes problemas e dificuldades, continue pregando a palavra. Isso é pessoal. Ele estava dizendo a Timothy, sabe? Ele estava dizendo a ele, Charlie, tente mono ou continue onde você está, sabe? Lá. Não pare. A palavra ali. Você entende o que estou dizendo? Onde? Charlie, não pare com isso. Não importa os problemas que você esteja enfrentando. Timóteo, você entende o que estou dizendo, Charlie? Não pare de pregar. Timóteo, eu disse, Timóteo, não pare a pregação. Não importa o problema. Problema financeiro, problema conjugal, problema familiar, 2 funerais em apenas 1 mês, tudo isso. Papapê. Não pare de pregar, Timóteo. Ele disse, 2 Timóteo 2, versículo 9. Esta é uma carta pessoal que tentei extrair. Sabe, é uma carta pessoal. Eu não quero me aprofundar demais em algo tão pessoal de alguém. Mas ele está dizendo aqui, onde sofro problemas como um malfeitor, até mesmo em cadeias, até mesmo ao ponto de prisão. Eu até fui para a prisão. Mas a palavra de Deus não está vinculada. Não importa o que tenha acontecido comigo, eu nunca deixei a palavra de Deus ser limitada. Eu permito que a palavra de Deus simplesmente continue. Sim. Então, quando a senhora sabe, Juanita, quando ela morreu, no dia em que ela morreu, eu tive que pregar à noite. Eu tive que pregar. Eu tive que pregar no funeral dela. Eu tive que pregar em um momento muito difícil. Eu tive que. Sim. Então, não importa o que aconteça. Olha, veja, originalmente eu queria fazer todas as coisas que você está dizendo. Mas meu olho está com tanta... em minhas provas de fim de ano. E depois outras coisas por causa daquele projeto e outras coisas. Muita dificuldade. E também questões financeiras. Eu não tenho dinheiro para pegar táxi para vir à reunião. E eu também não posso vir a pé. Eu não consigo suportar as dificuldades. A estrada é muito empoeirada. Eu me sinto sujo quando volto. Continue pregando, apesar de todos os seus problemas, todos os seus exames, todos os seus funerais, todas as suas dificuldades, todos os seus problemas financeiros, todos os seus problemas de relacionamento, todos os seus corações partidos. Continue pregando. Continue gritando. Diga ao mundo sobre o Salvador. Sim. Eu simplesmente caí. Eu realmente caí, não consigo conter. Eu caí um pouco. Você caiu. Você se sente deprimido. Comece a se sentir bem e você ficará bem. Ok? Recomponha-se e sinta o que está para cima. Em nome de Jesus. Ei, não é possível seguir para baixo e para cima desse jeito. Não seja bonzinho.
Paulo disse que a palavra de Deus não está presente. Ele disse que eu era pressionado a trabalhar até a morte todas as noites. Eu não parei. Ele disse que fomos pressionados ao extremo. Mas você continua pregando. Às vezes, quando assisto a um vídeo, vejo um amplificador. Eu não. Quando me vejo em um vídeo de pregações e programas passados, a única coisa que me lembro é dos problemas pelos quais eu estava passando naquela época. Não me lembro de nada. Sim. Cada vídeo, na verdade, me lembra de um problema específico. Sim. Não me lembra nenhuma vitória. Sim. E veja, não posso lhe dizer mais do que isso. Mas se eu coloco algum vídeo, eu só lembro disso. Eu lembro disso, eu lembro disso, eu lembro disso. Eu disse, ei. Tudo bem. Número 17. A borda está ficando mais quente. Verdadeiro ou falso? A borda é. Você sabe o que é um rein? Um quarto. É um quarto em francês. Você está gostando da dureza? Não quero ouvir nada. Está quente, está frio. Estamos sentindo frio. Estamos no exterior. Dizem que sentimos frio ou calor conforme desejo. Este está cansado. Este está feliz. Este eu estou com fome. Este lugar. Você é novo, não é? É uma pessoa nova que realmente diz essas coisas quando alguém faz isso com pessoas novas, não é? Ah, você tem sua arma? Eu também tenho uma. Eu tenho minha própria arma. Por favor, posso pegar minha arma? Preciso da minha arma para o meu carro. Ah, bem, minha arma está em Acre. Eu tenho uma arma especial que é perfeita para acampamentos. É, mas eu realmente acho que esta aqui também parece ser uma arma muito poderosa. Vá e atire em alguns dos novatos e veja. Você é que está atirando nos... Charlie, pega ele, não deixe as pessoas te maltratarem. Esses são maus. Alguém está atirando em você. Pegue as pernas do cara. Ninguém vai pegar. Eles são realmente macios e bastante delicados, então voltam sem problema. Número 17. Suportai todas as coisas por causa da igreja. Suportai todas as coisas por causa da igreja. 2 Timóteo 2, versículo 10. Portanto, tudo sofro por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Amém? Diz, eu suporto todas as coisas por causa dos eleitos. Então veja, um pastor, se você vai ser um bom pastor, há coisas que você vai experimentar ou suportar, não por sua própria causa, mas por causa das pessoas. Você simplesmente engole para que tudo continue tranquilamente. E é isso que muitas pessoas maduras fazem em seus casamentos, especialmente os mais velhos. Eles permanecem no casamento por causa dos filhos. Sim, eles nunca saem de um pastor. Ele me contou como um homem era casado e tinha 4 filhos. E quando todos os filhos cresceram. Assim que o último filho saiu de casa, ele se divorciou da esposa e foi se casar com um homem.
Let me just think for a sec. É uma história real. Perdoe-me, mas é como se ele realmente fosse, de fato, ele era mesmo. Ele estava, na verdade, suportando, se é que se pode chamar assim, suportando o casamento por causa dos filhos, porque muitas crianças, especialmente o primogênito, acabam ficando com problemas. Quando os pais se separam, muitas crianças são afetadas pela separação dos pais. Então, pais que sabem disso, às vezes pelo bem dos filhos, simplesmente permanecem juntos e passam uma imagem de que está tudo bem, mesmo que na verdade não esteja totalmente, e tudo isso é por sua causa. E eles nem sequer falam sobre as coisas com seus filhos, ou então escondem as coisas porque amam seus filhos. E eles estão tentando ajudar seus filhos a ficarem bem. Então, se incrédulos ou até mesmo homossexuais conseguem permanecer em um casamento no qual não querem estar por causa dos filhos, se um homossexual pode fazer algo por algumas pessoas, será que um pastor também não pode suportar certas coisas pelo bem das pessoas? E eu não escrevi a Bíblia. Foi Paulo quem disse isso. Paulo escreveu isso para Timóteo. Ele disse: suporte pelos eleitos por causa dele. Aguente um pouco de besteira, por favor. Talvez você mereça algo melhor, ou talvez devesse ter uma vida melhor, ou talvez devesse ter uma situação financeira melhor. Mas às vezes, pelo bem das pessoas, para que também possam ouvir sobre a salvação, aguente o ABC para que tudo fique bem. Então, se os incrédulos podem fazer isso, nós também podemos. Então, quando se casarem, isso vai ser uma das coisas. Você não pode se levantar e dizer, eu não aguento. Você não pode não aguentar. Você tem que aguentar. Você tem que aguentar. Nem mesmo por causa de alguém, mas até mesmo pelas crianças, pela igreja, pelos eleitos, para que os eleitos também sejam normais. Você pode dizer, não podemos simplesmente ficar assim. Estamos fingindo para o público. Não, você está fazendo o que Paulo diz. Você está fazendo algo pelos eleitos, pelo bem daqueles que foram chamados e daqueles que são eleitos. Sim, eu disse, bem, eu posso beber vinho, eu posso beber vinho, eu posso beber vinho, eu posso fumar cigarro. Eu posso fazer tantas coisas que não vão me prejudicar em nada. Se eu beber vinho, se eu beber cerveja, nada de ruim vai acontecer. Deus não vai me punir por beber cerveja. Sim, eu posso beber lá, quero dizer, pode até descer. Esse é o ponto. Mas o que estou dizendo aqui é que, na verdade, não está escrito na Bíblia que isso é considerado pecado. No entanto, às vezes, por causa dos eleitos, posso acabar pensando, uau, essas pessoas, quando me virem bebendo vinho, provavelmente vão dizer que eu me desviei do caminho correto. Ou se eu dirigisse certos carros, você poderia até dizer, ele está realmente gastando dinheiro, afinal de contas. Então, por causa disso, vou dirigir o carro que você acha que eu não estou gastando dinheiro. Por sua causa. Sua causa. Por sua causa. Para que possa ajudar você a ser salvo. Posso ter um amém? Amém. Tudo bem, acho que logo começaremos a ferver, então acho que precisamos fazer uma pausa e sair. Podemos abrir a janela? Há mosquitos? Os mosquitos vão entrar? Apague as luzes, apague as luzes. Estamos no número 117 da rua.